Estamos de volta com o programa Trabalhador em Foco e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo. Reginaldo, diante do que a gente conversou até agora, a gente precisa entender a importância do nosso voto, a importância de nós nos entendermos enquanto classe e de estarmos cotidianamente cobrando as pessoas com as quais nós depositamos a nossa esperança de um Brasil melhor, não é verdade? Só que vamos ser mais claros. Na situação do jeito que está, como é que a gente está sendo prejudicado categoricamente? O que se deve fazer? Pois é, o grande problema é a inversão de valores que está se dando com essas reformas, né? No programa anterior ficou muito evidente, o nosso companheiro Zé Santana, ele pontuou as questões da reforma trabalhista. E se você olhar, se o trabalhador olhar, tudo aquilo que ele tinha enquanto proteção social, do trabalho, o direito trabalhista que existia, que lhe garantia minimamente dignidade, se inverteu, né? Aquela lógica que o professor Márcio Túlio fala, de que estamos no momento em que o único réu em todo esse processo de corrupção e crimes do Brasil acaba sendo exclusivamente o direito do trabalho. E quem é o sujeito que é o usufrutuário do direito do trabalho? É o trabalhador. Então, aparentemente, ao inverter essa lógica, está se dizendo que a proteção social é um problema. A proteção social ela é carregada de perigo para o futuro da nação. A proteção social impede o país de crescer. É como se o fato do trabalhador ser protegido, e ainda assim temos que lembrar que o trabalhador brasileiro hoje, a renda do trabalhador brasileiro hoje, com todos os encargos trabalhistas que tem, é $1,12. É uma renda inferior à renda do trabalhador chinês, né? Então nós estamos falando que a renda do trabalhador chinês é 16% mais elevada que a do brasileiro, e o empresário brasileiro, junto com o legislador, junto até com o Supremo Tribunal, junto com o presidente do TST, Iris Gandra, diz que os encargos que existem na folha de pagamento tornam cara a mão de obra brasileira, e que não é verdade, né? A nossa renda hoje só é superior à Índia e à Indonésia, a renda da classe trabalhadora brasileira. E aí a gente tem, se eu garanto o direito para o trabalhador, se efetivamente ele tem alguma dignidade, ela prejudica o futuro do país. Mas o futuro do país para quem? Para o povo ou para uma elite econômica, né? Então, a alteração de valores está exatamente aí. É preciso que o trabalhador se torne uma mercadoria efetiva, é preciso que o trabalhador se venda no mercado de trabalho, que ele aceite não ter nenhuma proteção social, que ele aceite não ter nenhum direito mais, né, efetivamente falando, mas que consiga com isso garantir aí a inversão, todos os direitos para o capital. Aquilo que é retirado de direito do trabalhador é transferido como privilégio para o capital. Nós temos uma relação muito estranha no Brasil. Reconhecer o que é direito e o que é privilégio. O trabalhador, ele tinha até então um direito, porque uma parte da sociedade muito pequena, que consagra a desigualdade e a injustiça social no país, é carregada de privilégios. E esses sujeitos que têm privilégios, eles não precisam de direito. Então, no Brasil, o que acontece? Quando você acaba com os direitos sociais, com as políticas públicas de assistência que pode dar algum valor à sociedade brasileira, ao povo brasileiro, que em sua ampla maioria é pobre, né? Efetivamente, os políticos não estão preocupados com isso. Por quê? Porque político não precisa de direito, empresário não precisa de direito. Por quê? Porque eles estão cravejados de privilégios, eles têm privilégio. Portanto, esse direito que é necessário para a sociedade brasileira em geral, para a classe trabalhadora, não faz sentido ser mantido. Então, esse é um ponto fundamental de inversão de valores. Diante da inversão de valores e da nossa incapacidade de sozinhos conseguirmos mais espaço e melhores direitos, aí sim, a gente volta para a questão do sindicato, para a importância de nos associarmos e de cada vez mais fazermos parte. Na sua fala você disse que cerca de 17% dos trabalhadores apenas fazem parte dos seus sindicatos, é isso? Na realidade, dos países ricos, né, da OCDE, 17%. A classe trabalhadora brasileira hoje, 19,5% está afiliada. 19,5%. Que ainda é muito pouco. É pouco. Diante da nossa realidade. Nós temos mais de 80 milhões de trabalhadores fora de sindicatos, né?
dentro da nossa realidade, se a gente for comparar a situação brasileira com o mundo, a gente pode dizer que a gente precisa avançar na ação sindical. Mas setores mais ativos, mais organizados, têm uma sindicalização maior, né? Nós temos setores, por exemplo, o setor da indústria de transformação e a indústria em si, a sindicalização, a média é 34%. Então, esta média nossa, ela nos coloca próximo de países avançados em sindicalização. Nós não chegamos no nível dos países escandinavos, que é acima de 60%, mas efetivamente a gente precisa ter a compreensão. Quando o IBGE e a OIT organizaram uma pesquisa e aponta para nós que 38% dos trabalhadores não se filiam em sindicato porque não conhece o sindicato a que pertence e não sabe por quê, não sabe como se filiar, mostra para nós um número expressivo, que basta um esforço pequeno do próprio movimento sindical para garantir a filiação desses trabalhadores. Mas, para além disso, a gente vive um momento novo da história, que é fundamental uma política de o sindicalismo voltar às suas retaguardas, né? É fundamental que o sindicalismo se volte para as periferias, se volte para as bases, que efetivamente as bases recebam esse movimento sindical, que dê credibilidade. A sociedade, principalmente o trabalhador, precisa reconhecer que hoje no Brasil a única instituição que o defende de modo efetivo chama-se sindicato. Dos sujeitos coletivos previstos legalmente, o único que garante direito e luta pelo seu direito de modo efetivo não é o político instituído em partidos, que está no Congresso Nacional, na Câmara de Vereadores ou na Assembleia Legislativa, mas sim o sindicalista. Daí a importância do trabalhador e da trabalhadora brasileira procurar o sindicato, a importância dos pais, mães e avós de trabalhadores estimularem para que os seus filhos e netos participem do sindicato, que os filhos, de certa maneira, estimulem os seus pais a procurarem o sindicato, porque serão efetivamente nesse momento de turbulação tão grande que o país atravessa e o mundo atravessa. A gente tem que lembrar aqui que mais de 110 países no mundo já fizeram esse tipo de reforma, o Brasil é mais um país a fazer essa reforma. Então é fundamental que efetivamente haja uma redescoberta da importância do que é o sindicato na história dos direitos da sociedade. Reginaldo, muito obrigada pela sua presença, pela participação, por dividir conosco esse conhecimento. Espero que em breve a gente consiga conversar novamente, porque a gente só conseguiu falar um pouquinho do que eu tinha me programado para te cutucar de vara curta. Foi um grande prazer. Deixa para o nosso telespectador uma mensagem final do que fazer diante desse panorama que a gente está vendo no nosso país. O principal ponto, e aí eu acho que nós, enquanto trabalhador, enquanto sindicalista, mas sobretudo as pessoas que estão nos assistindo, é acreditar que é possível fazer a grande transformação, acreditar que o seu trabalho efetivamente precisa transformar a natureza, que o seu trabalho precisa transformar a sociedade. Quando ele conseguir efetivamente fazer isso, automaticamente a gente vai se transformar. E não é diferente, é preciso a gente acreditar nas mobilizações. As mudanças se darão efetivamente com a participação do povo nas mobilizações convocadas pelos movimentos populares, dos quais o sindicato é o principal deles. É preciso reconhecer efetivamente nessa mensagem que a principal e única trincheira de luta em defesa real da classe trabalhadora prevista em lei chama-se sindicato. Então é fundamental voltar os olhos e a presença para o movimento sindical. Maravilha, muito obrigada. Então, é o sindicato e o sindicato é a rua, não é isso? Maravilha, obrigada, foi um grande prazer, de verdade. A gente volta na próxima semana com um novo programa. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.